Salmo 95. Este salmo não tem título e tudo o que sabemos sobre sua autoria é que Paulo o cita como falando por Davi. Hebreus 4:7. É verdade que isso pode simplesmente significar que o texto esteja na coleção conhecida como Salmo de Davi. Mas se essa fosse a concepção do apóstolo, ter-lhe-ia sido mais natural escrever dizendo como nos Salmos. Nós, portanto, nos inclinamos a acreditar que Davi era o verdadeiro autor deste poema. E o chamaremos de o Salmo da Provocação. Charles Haddon Spurgeon. Este salmo é citado 2 vezes na Epístola aos Hebreus, como um alerta aos cristãos judeus em Jerusalém, nos dias do escritor, para que eles não vacilassem na fé e desprezassem as promessas de Deus como seus antepassados haviam feito no deserto, a fim de que não falhassem ao entrar no descanso do Senhor. Christopher Wordsworth. Versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor. Outras nações cantam aos seus deuses, cantemos a Jeová. Nós o amamos, o admiramos, o reverenciamos, expressemos nossos sentimentos com os sons mais belos, utilizando nossa faculdade mais nobre para seu fim mais nobre. Charles Haddon Spurgeon. Ainda que seja somente para que um venha, vamos e façamos mais do que 20 vezes. Muito cuidado devem ter aqueles a quem Deus elevou à eminência de posição, para que o exemplo deles seja uma escada de Jacó para ajudar os homens a chegar ao céu, e não as pedras de tropeço de Jeroboão, que mentiu e fez Israel pecar. Charles Early. Versículo 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Aqui está provavelmente uma referência à presença singular de Deus no Santo dos Santos, acima do trono de misericórdia, e também à glória que resplandecia da nuvem que parava sobre o tabernáculo. Deus está presente em todos os lugares, mas há uma presença peculiar de graça e glória diante da qual os homens jamais deveriam se colocar sem a mais profunda reverência. Nossa adoração deveria ter referência ao passado assim como ao futuro. Se não bendizemos o Senhor pelo que já recebemos, como podemos sensatamente procurar algo mais? Vitoriemo-lo com salmos. Deveríamos bradar tão exultantemente como aqueles que triunfam na guerra, e tão solenemente como aqueles cuja expressão é um salmo. Nem sempre é fácil unir entusiasmo com reverência, e é uma falha frequente destruir uma dessas qualidades enquanto nos empenhamos para conseguir a outra. Deve-se temido o fato de que isto é muito negligenciado em cultos comuns. As pessoas se impressionam tanto com a ideia de que devem ser sérias, que vestem o aspecto de miséria, e esquecem completamente que a alegria é uma característica da verdadeira adoração, tanto quanto a própria solenidade. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Dele é o mar. Isso foi comprovado ser verdade no Mar Vermelho, quando as águas viram o seu Deus e obedientemente saíram do caminho para abrir uma passagem para seu povo. Não era o mar de Edom, ainda que fosse vermelho, nem o mar do Egito, ainda que alcançasse suas costas. O Senhor nas alturas reinou supremo sobre o dilúvio, como rei para sempre e sempre. Obra de suas mãos os continentes. Venham vocês que habitam neste belo mundo e adorem-no. A Ele que é evidente onde quer que vocês pisem. Considerem tudo como o chão do templo, onde as pegadas da deidade presentes são visíveis diante de seus olhos se vocês prestarem atenção.
O argumento é avassalador. Se o coração estiver com a atitude correta, a ordem de adorar é como uma conclusão da razão e o impulso da fé. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Devemos nos aproximar como suplicantes, jubilosos, mas não presunçosos, com a familiaridade de filhos diante de um pai, contudo com reverência de criaturas diante de seu Criador. A postura não é tudo, mas é alguma coisa. A oração é ouvida quando os joelhos não podem se dobrar, mas é conveniente que um coração adorador demonstre seu fascínio prostrando o corpo e dobrando os joelhos. Charles Haddon Spurgeon. Não diante de um crucifixo, não diante de uma imagem deteriorada, não diante de um belo quadro de um santo maculado. Estes não são os nossos criadores. Nós os fizemos. Eles não nos fizeram. Nosso Deus a quem devemos cantar, em quem devemos nos alegrar, diante de quem devemos adorar, é grande rei acima de todos os deuses. Ele não é um Deus de chumbo, Deus de pão, Deus de bronze, Deus de madeira. Não! Devemos nos prostrar e adorar. Não devemos nos prostrar e adorar Nossa Senhora, mas nosso Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo algum mártir, mas nosso Criador, nem algum santo, mas nosso Salvador. John Boyce. Versículo 7. Ele é nosso Deus. Aqui está a razão principal para a adoração. Jeová estabeleceu aliança conosco e de todo o mundo escolheu-nos para ser os seus eleitos. Se os outros recusam-se a cultuá-lo, nós ao menos o faremos alegremente. Ele é nosso Deus, nosso, portanto o amaremos. Nosso Deus, portanto o adoraremos. Feliz é o homem que pode sinceramente crer que esta sentença é verdadeira, com referência a si mesmo. Mas o que é este alerta que segue? Infelizmente, foi dolorosamente necessário para o antigo povo do Senhor. Não é nem um pouco desnecessário. Para nós, a nação favorecida ficou surda diante do comando do seu Senhor e provou não ser verdadeiramente suas ovelhas, sobre as quais está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será isso também o nosso caráter? Deus nos livre. Hoje, se ouvirdes a sua voz, assustador se, muitos não ouvirão, afastarão as afirmações de amor e provocarão seu Deus. Hoje, na hora da graça, no dia de misericórdia, somos tentados a perceber se temos ou não ouvidos para a voz de nosso Criador. Nada é dito sobre o amanhã. Ele limita um certo dia. Ele nos compele à atenção imediata. Para nosso próprio bem, pede obediência instantânea. Devemos nos render? O Espírito Santo disse: hoje. Iremos entristecê-lo com delongas? Devemos nos render? O Espírito Santo disse: hoje. Iremos entristecê-lo com delongas? Iremos demorar para nos render ao Espírito Santo? Charles Haddon Spurgeon. Se adiarmos por mais um dia o arrependimento, teremos mais um dia do qual nos arrepender e um dia a menos para o processo de arrependimento. W. Mason. Aquele que promete perdão em nosso arrependimento não prometeu preservar a nossa vida até que nos arrependamos. Francis Quarles. Nunca é cedo demais para o arrependimento, porque você nunca sabe o quão próximo pode ser tarde demais. Thomas Fuller. Oh, este se que aqui está. Que repreensão há aqui para aqueles que não ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as conheço e elas me seguem. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, e, contudo, há misericórdia. Ainda há salvação, se vocês ouvirem essa voz, Barton Boucher. E, contudo, como São Bernardo nos diz, não há dificuldade alguma em ouvir. Antes, a dificuldade está em colocar nossos ouvidos contra essa voz de modo eficaz. Tão clara é sua enunciação, tão constante em apelo. Contudo, há homens que não ouvem por diversas causas. Estão distantes, são surdos, estão dormindo. Voltam suas cabeças para o outro lado, fecham seus ouvidos, afastam-se para evitar ouvir. Estão mortos. Todos estes são tipos de várias formas ou vários graus de incredulidade. Cardeais Bernard e Hugo, em Nil en Nit Ledale. Nitle Dale, versículos 7 e 8. Vocês nunca saberão como é suave o jugo de Cristo, até que este esteja sobre os seus pescoços, nem como é leve o seu fardo, até que o tomem para si. Enquanto julgarem a santidade à distância, como algo exterior a vocês e contrário à sua natureza, nunca serão semelhantes a ela. Aproxime-se um pouco mais da santidade. Simplesmente a assimile. Na verdade, envolva-se com ela. E você descobrirá que a religião carrega carne em sua boca. A santidade tem natureza vivificadora, nutritiva, fortalecedora. Traz consigo aquilo que capacita a alma a jubilosamente permanecer nela. Thomas Cole, em Exercícios Matinais. Versículo 8. Não endureçais o coração. Vocês que ouvem, aprendam também a temer. O mar e a terra obedecem. Não prove que você é mais obstinado do que eles. Não podemos amolecer nosso coração, mas podemos endurecê-lo e as consequências serão fatais. Hoje, o dia é bom demais para ser profanado pelo endurecimento de nosso coração contra a nossa própria misericórdia. Enquanto a misericórdia reina, não deixe a obstinação se rebelar. Charles Haddon Spurgeon. Um velho homem, certo dia, colocando uma criança sentada em seu joelho, suplicou-lhe que buscasse a Deus naquele momento, que orasse a Deus e o amasse. Quando a criança, olhando para ele, perguntou: "Mas por que você não busca a Deus?" O idoso, profundamente comovido, respondeu: "Eu o faria, meu pequeno, mas meu coração é duro. Meu coração é duro." Anedotas de Harville. Versículo 9. Vossos pais me tentaram. Resumindo, todo tipo e grau de incredulidade pode ser considerada como tentar a Deus, pois não crer no indício que ele considerou adequado fornecer é provocá-lo para que forneçam mais, oferecendo nossa possível aprovação se houver aumento de provas, como uma indução para que ele vá além do que sua sabedoria recomendou. Você não pode suspeitar de Deus sem acusá-lo de carência de poder ou de bondade. Henry Melville. Pondo-me à prova. Caso tentássemos para sempre o amor de nosso cônjuge e permanecêssemos não convictos após anos de fidelidade, esgotaríamos a maior paciência humana. A amizade floresce apenas na atmosfera de confiança. A suspeita é letal para ela. Deveria o Senhor Deus verdadeiro e imutável ser, dia após dia,
alvo da suspeita do seu próprio povo? Isso não provocará sua ira? Charles Haddon Spurgeon. Pondo-me à prova, colocar minha existência, minha presença e meu poder à prova. Ao exigir que eu trabalhe, ou seja, agir de modo extraordinário. E este desejo, por mais irracional que fosse, eu satisfiz. J. Alexander. Terem visto as minhas obras. Eles o testaram vez após vez durante 40 anos. 40 anos, 40 anos. Ainda que cada uma das vezes a sua obra for indício conclusivo de sua fidelidade. Nada poderia convencê-los por muito tempo. A inconstância está atrelada ao coração do homem, a descrença é o pecado que nos aflige. Nós precisamos ver constantemente, ou vacilamos em nossa crença. Isto não é ofensa média, e não carregará consigo nenhuma pequena punição. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10. Durante 40 anos estive desgotado com essa geração. A impressão causada na mente divina é muito vívida. Ele os vê diante de si agora e os chama de esta geração. Não deixa os seus profetas reprovar o pecado, mas ele mesmo pronuncia a queixa e declara que está desgostado, nauseado e enojado. Charles Haddon Spurgeon. A desesperada presunção do homem, a ponto de ofender seu Criador por 40 anos. A paciência e longanimidade de seu Criador, a ponto de permitir que o ofendam por 40 anos. 40 anos. O pecado começa no coração por seus desejos que vagueiam e se desviam em busca de objetos proibidos, de onde segue o descuido com os caminhos de Deus, com suas dispensações e com o nosso próprio dever. A luxúria no coração, como o vapor no estômago, logo afeta a mente e embaraça o entendimento. George Orwell. Estive desgostado. A palavra é forte, com significado de repúdio e aversão. J.J.S. Perowne. E disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. O coração é o norteador do homem. E se ele não estiver em ordem, toda a natureza tem engrenagem abalada. Se o pecado fosse apenas da profundidade da pele, poderia ser uma questão leve, mas como contaminou a alma, o caso é de fato grave. 40 anos de sabedoria providencial, sim, e um período ainda mais longo de experiência, não foi suficiente para ensinar-lhes a serenidade da segurança e a solidez da confiança. Há fundamento para muito sondar o coração em relação a isto. Muitos tratam a incredulidade como uma pequena falha. Eles, inclusive, a consideram como uma enfermidade, não um crime. Mas o Senhor não pensa assim. A fé é devida a Jeová, especialmente daqueles que afirmam ser o povo do seu pastoreio, e ainda mais enfaticamente daqueles cuja longa vida tem sido coroada com indícios de sua bondade. A incredulidade insulta um dos atributos mais estimados da divindade. E o faz tão desnecessariamente seu menor fundamento e desafiando todos os argumentos plenamente satisfatórios, repletos da eloquência do amor, que nós, ao lermos este salmo, examinemo-nos e ponderemos estas coisas em nosso coração. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10 e 11. E disse: note a gradação. Primeiro, o desgosto ou a aversão àqueles que, por pecado, o fizeram dizer. Depois, a ira sentida mais profundamente com relação àqueles que não creram, o fez jurar. O povo havia sido chamado de ovelha no versículo 7. Para ovelhas, o bem mais elevado é o descanso, mas neste descanso elas nunca chegariam, pois não havia conhecido ou se deleitado nos caminhos em que o bom pastor desejava guiá-las. John Albert Benjamin. Versículo 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por isso jurei na minha ira, não
entrarão no meu descanso. Não pode haver descanso para um coração incrédulo, se o maná e os milagres não puderem satisfazer Israel. Também não se contentariam com a terra que manava leite e mel. Esse é um solene alerta a todos que deixam o caminho da fé em troca de trajetórias de murmuração petulante e desconfiança. Os antigos rebeldes não puderam entrar em virtude da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Charles Adams Spurgeon. É terrível ouvir um juramento da boca de um pobre mortal, mas da boca do Deus onipotente não apenas aterroriza, mas confunde. É terrível um juramento da boca de um pobre mortal, mas da boca do Deus onipotente não apenas aterroriza, mas confunde. Um juramento de Deus é verdade, entregue em ira. Verdade, por assim dizer, com vingança. Quando Deus fala, é dever da criatura ouvir, mas quando ele jura, deve-se tremer. Robert South. South, South, S-O-U-T-H. Eu acho que é isso. Café.